bem com você? Eu espero que sim. Aqui é a Lilian Cruz e eu quero te dar as boas-vindas para a nossa segunda videoaula do minicurso Segredos da Aprovação. Ao longo de toda essa semana eu vou te mostrar aqui os segredos para que você consiga passar no Enem, na Unesp, na Unicamp ou em qualquer outro vestibular que você queira. Tudo isso começando do zero e estudando por apenas 8 semanas. E bom, no final desse minicurso eu quero que você tenha 100% de certeza de que você consegue passar no vestibular utilizando técnicas corretas. E para isso, é claro, você vai ter todo um passo a passo também, tá? E bom, no nosso primeiro vídeo, na primeira videoaula do nosso minicurso, eu falei pra você sobre 2 erros bobos, mas que muitos vestibulandos cometem. E esse é um erro que faz com que muita gente seja reprovada. E considerando que eu não quero que você reprove, e eu acho que você também não quer reprovar, você com certeza já deletou esses erros da sua vida, né? Mas se você não viu ainda o primeiro vídeo, não assistiu a primeira videoaula, recomendo fortemente que você volte lá e assista, porque essa primeira aula é um primeiro grande passo que você vai dar para que você consiga chegar no dia da prova e literalmente arrasar no vestibular, beleza? E tudo isso porque o nosso minicurso, ele foi todo planejado, todo pensado, de forma que você consiga dar um start nos seus estudos e consiga se manter estudando da maneira correta, né? Então cada passo é fundamental para você chegar no resultado que você realmente quer. E olha só, agora que você já sabe quais erros você precisa deletar da sua vida de estudante, nessa aula você vai aprender um dos grandes segredos para que você consiga passar no Enem ou em qualquer outro vestibular que você queira. Então nessa aula aqui eu vou destrinchar para você uma técnica para que você vire de verdade uma máquina de aprovações, sabe? E olha só, talvez você nunca tenha imaginado algo assim, então eu gostaria de verdade que você parasse aí uns 10 segundos, rapidinho mesmo, e refletisse comigo. Já pensou se você soubesse exatamente o que vai cair na tua prova e conseguisse estudar de um jeito muito mais assertivo? Ou melhor do que isso, já imaginou você chegar na prova se sentindo 100% capaz de resolver as questões porque você sabe como é que aquela prova vai te pedir aquela questão? Já imaginou você fazendo a prova e percebendo que está acertando várias questões e aí depois chegar em casa você confere o gabarito e vê que realmente fez um número grande de acertos? Já imaginou você ver o seu nome na lista de aprovados, sabendo que você vai conseguir estudar o que você sempre quis, na faculdade que você sempre sonhou, e tudo isso sem ter que virar madrugada estudando, sem ter que ter dor nas costas de tanto ficar estudando, sem ter que abrir mão da sua vida social, sem pirar nos estudos? Pois é possível fazer isso, e com essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora, com esse segredo que muitos vestibulandos não sabem, que a maioria não sabe, que você vai ter direito a saber, você consegue fazer isso. Você vai conseguir focar exatamente naquilo que cai na prova. Então, isso que eu vou te ensinar é o princípio básico de como ter foco nos conteúdos corretos para sua prova. E acredite, você pode começar a colocar isso em prática nos seus estudos hoje mesmo. Ah, só que antes de falar pra você sobre essa técnica e de falar como isso funciona, eu preciso de coração agradecer a todo mundo que tá participando do minicurso Segredos da Aprovação e mais ainda a cada pessoa que deixou um comentário, a cada pessoa que mandou uma mensagem, que mandou um e-mail, enfim. No nosso primeiro vídeo, na primeira videoaula, eu já recebi centenas de mensagens no Instagram, mensagens no e-mail, mensagens no Facebook e até mesmo comentários no YouTube. E fico muito feliz mesmo em ver tanta gente empenhada em passar no vestibular que deseja, tanta gente decidida a aprender uma maneira diferente de estudar, tanta gente interessada em conhecer métodos novos de estudos, né? É muito bom saber que vocês estão procurando tudo isso e é muito bom sentir que eu tô ajudando tanta gente a conquistar o sonho de passar no curso que sempre quis, de ter a profissão que sempre sonhou. Então, muito obrigada e continuem aqui ativamente, porque o conteúdo que a gente vai ter aqui nessa videoaula e aí ao longo ainda do nosso minicurso vai ser incrível, beleza? Então vamos lá, Agora vamos para o que interessa, que é essa técnica que eu vou te ensinar no nosso minicurso nessa aula de hoje. E olha só, essa técnica então que eu vou te ensinar a partir de agora é uma técnica que as bancas que elaboram os vestibulares, as instituições que criam as provas, elas de verdade não queriam que você conhecesse, porque essa técnica vai fazer com que você sambe na cara da prova. Sério, é uma técnica relativamente simples, mas se você aplica essa técnica, você vai revolucionar o seu resultado na prova. Não vai ter concorrência, não vai ter nota de corte que te impeça de conseguir a sua vaga, tá? Então presta atenção aqui para que você consiga aplicar essa técnica já a partir de hoje nos seus estudos, para você ver o resultado dela acontecendo. Vai parecer mágica, mas não é. É uma técnica que realmente funciona, beleza? E olha só, a primeira coisa que você precisa ter em mente a partir de agora, para que você realmente consiga assimilar isso, para que o teu cérebro não fique te sabotando,
é que não importa se você se sente despreparado, não importa se você acha que é incapaz de aprender qualquer coisa, não importa se você está longe da escola há 5, 10, 15 anos, não importa. Deixa essas dúvidas de lado, deixa longe de você esses pensamentos e vem comigo que eu vou te mostrar que isso realmente funciona independente da sua situação, beleza? Bom, eu costumo chamar essa estratégia de estratégia Sherlock Holmes, porque ela consiste justamente em investigar a prova para que você tenha um mapa claro dos passos que você deve dar. E o que é comum que as pessoas façam quando elas vão estudar, né? Geralmente elas esperam que saia um edital da prova ou um manual do candidato, que muitas vezes até demora de sair. Daí elas olham tudo aquilo que tá lá no edital ou no manual do candidato, que muitas vezes tá lá de um jeito bem genérico, né? Isso é, quando dá pra entender o que tá ali, porque tem algumas provas que colocam como habilidades e competências e muitas vezes a pessoa nem entende o que isso significa, e aí com base nisso a pessoa começa a estudar loucamente, né? Ela começa a se jogar naquela imensidão de conteúdos, começa a se afundar naquilo e acha que ela precisa decorar cada um daqueles tópicos para que ela consiga ir bem na prova. E com isso a pessoa acaba cometendo aqueles 2 erros que eu falei pra você na primeira videoaula, né? E aí a vida dela vira um verdadeiro inferno no fim das contas. E bom, quando você segue esse jeitão tradicional, pode ser que você sofra com um desses 4 probleminhas que eu vou citar agora, ou talvez até com todos eles. O primeiro probleminha é você não saber por onde começar a estudar. Isso porque você vai ver tanta coisa ali que vai ficar meio perdido no tiroteio, né? Você não vai conseguir saber se deve começar por conteúdo A ou pelo conteúdo B, não vai saber o que você deve estudar melhor, qual conteúdo é melhor pra você estudar, não sabe por onde começar mesmo. Então você muitas vezes vai procrastinar por causa disso, né? Vai atrasar todo o teu processo de estudos. O segundo problema é você nem saber como estudar, porque esse tanto de conteúdo vai te sufocando e você não consegue pensar em mais nada, em nenhuma saída para conseguir colocar aquilo em prática, né? Terceiro problema é nem saber o que estudar, porque como eu já te falei aqui, tem alguns editais que não deixam muito claro o que realmente vai cair na prova. Eles colocam nomes complexos e você fica se questionando, mas o que significa isso? Será que eu já vi essa matéria em algum momento da minha vida? Porque muitas vezes são nomes e termos que a gente nunca ouviu falar mesmo, né? E o quarto problema é você simplesmente perceber que não vai dar tempo de estudar. E muitas vezes ou você acaba desistindo de estudar, ou você começa a estudar totalmente sem método, começa a gastar muitas horas do teu dia estudando, e aí no dia seguinte você percebe que assimilou vários nadas daquilo tudo, sabe? O que faz com que você volte novamente pra estaca zero. Ou seja, você vai ter que recomeçar tudo aquilo que você já tinha feito, sabe? E assim, com isso, os dias vão passando e vai aumentando aquela angústia, aquela frustração, porque você sente que não é capaz de estudar, né? Sem contar que estudar geralmente não é uma tarefa assim tão prazerosa para as pessoas. Ninguém gosta de trocar um dia de sol na praia para ficar ali estudando massivamente. Ninguém gosta de trocar um almoço em família, um churrasco em família, para ficar ali estudando loucamente. Ninguém gosta de trocar um cinema, uma série, uma comida que você gosta para ficar ali estudando loucamente. E quando você faz isso de maneira incorreta, fica pior ainda, né? E sinceramente, é mesmo muito difícil e muito ruim você ter que abrir mão de tudo isso, ter que se privar de tudo que você gosta para ficar estudando de maneira desenfreada, caindo nesses 4 problemas, sofrendo bastante com isso e ainda não ter resultados, né? Mas olha só, não precisa ser assim, tá bom? Porque existiu um cara muito inteligente que descobriu que 20% das nossas ações podiam trazer 80% dos nossos resultados. Ele lançou esse princípio que é muito conhecido, que é o princípio de Pareto, ou princípio 80-20. Pareto percebeu esse fator em um estudo sobre distribuição de renda. Foi a partir desse estudo que ele percebeu que a distribuição de riqueza não se dava de maneira uniforme, né? Tinha uma grande concentração de riqueza, cerca de 80%, nas mãos de uma pequena parcela da população, cerca de 20%. A partir daí, esse princípio de análise se estendeu para diferentes áreas da vida. E esse sucesso é tanto que atualmente é possível aplicar a lei de Pareto para tudo que a gente possa imaginar. Quando eu fui aprovada em mais de 10 vestibulares que eu prestei, eu reduzi meu tempo de estudos em 80%. Logo, se eu conseguir reduzir o meu tempo de estudo, eu também reduzi o meu esforço. E é isso que eu ensino para os meus alunos fazerem. Geralmente, quando a gente pensa em prestar o Enem ou algum outro vestibular, a gente pensa o quê? Vamos ser bem realista aqui, né? A gente pensa em horas de estudos e pensa numa pilha maior que a gente, né? De materiais, de apostilas, livros, enfim, para que a gente estude. Porque colocaram na nossa cabeça que é isso que faz com que uma pessoa passe no vestibular. Então a gente foca totalmente em 2 coisas, no conteúdo e na quantidade de horas, né?
E bom, isso não é um pecado, tá? Você pensar assim. É uma coisa quase instintiva, é totalmente intuitivo nosso. A gente simplesmente acha que é a maneira mais correta. Até porque é isso que vários cursinhos pré-vestibular falam pra gente o tempo todo, né? Eles prometem ali milhares de videoaulas pra você assistir, prometem centenas de temas de redação pra praticar, milhões de questões e dezenas de simulados, né? Muita gente, quando vê essa quantidade de conteúdo, sente os olhinhos brilhando, acha que encontrou o melhor dos dois mundos. Mas para um pouquinho aqui e reflete. Já imaginou você tendo que assistir a essas milhares de videoaulas, resolver milhões de questões, fazer dezenas de simulados e centenas de textos até o dia da sua prova? Já parou pra pensar se você vai ter tempo de fazer tudo isso? Já parou pra pensar em tudo que te faz bem, na sua família, seus amigos, seus relacionamentos, atividades que você gosta, e você vai ter que simplesmente largar a mão pra conseguir fazer tudo isso? Já pensou se você é aquela pessoa que trabalha, estuda e ainda vai prestar vestibular? Se você teria tempo de colocar tudo isso em prática? Será que seria possível fazer tudo isso? Olha só, agora presta atenção numa coisa aqui e vê se faz sentido pra você. Qual o sentido de uma pessoa assistir a milhares de videoaulas, sendo que a prova dela não vai ter milhares de questões? Qual o sentido de, às vezes, em 2 meses, uma pessoa assistir a 500 videoaulas, sendo que a prova do Enem, por exemplo, só tem 180 questões? Qual o sentido de você praticar 100, 200, 300, 400 temas de redação, sendo que na prova você precisa saber escrever uma boa redação? Viu como isso é totalmente fora de lógica? É muito esforço, sem direção nenhuma, sabe? É como jogar na Mega Sena. Você tem uma chance em 1 milhão. E para que você aumente sua chance de ganhar, aí você tem que apostar várias vezes, sabe? Mas será que dá pra acertar? É claro que dá, né? É super possível. Só que pra isso você tem que gastar muito mais e ainda assim a chance de acertar de primeira ainda é muito pequena, uma chance mínima, sabe? Então pode levar muitos anos pra que isso aconteça. É por isso que eu não jogo na Mega Sena e não acredito na sorte. Mas o meu pai joga e não é há 1 ou 2 anos não, e nunca conseguiu ganhar. E bom, pode ser que você esteja fazendo uma mega cena nos seus estudos, sabe? Porque é justamente isso que você faz quando fica estudando uma tonelada de conteúdos. Tá ali tentando cobrir o máximo possível de assuntos para que aumente a sua possibilidade de acertar alguma coisa, né? Então o teu pensamento é mais ou menos assim: ah, eu vou estudar tudo isso porque assim qualquer coisa que cair na prova eu com certeza vou saber. Então é como se a pessoa jogasse todos os números da Mega Sena. Assim qualquer um que fosse sorteado ela ia conseguir, né? O problema é que não é possível uma pessoa jogar todos os números da Mega Sena, sabe? Será que alguém já fez isso? Gente, para pra pensar, jogar todos os números da Mega Sena seria um investimento muito alto, né? Não só de dinheiro, mas também de tempo. E muita gente não quer ou simplesmente não pode fazer um investimento desses, não é mesmo? No caso dos estudos, é tempo demais que você precisa investir para fazer com que isso seja possível. E isso vai implicar em várias renúncias. Então você vai ter que abrir mão do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Você não consegue controlar quanto tempo você tem, nem calcular quanto tempo ainda te resta. É por isso que a gente não gosta de perder tempo, né? E aí, já parou pra pensar em tudo o que você vai ter que abrir mão, em todas as renúncias que teria que fazer, algumas quase irrenunciáveis, pra conseguir tornar isso possível? Tá, mas o pior de tudo, qual a certeza que você teria no final das contas? Afinal, você até pode conseguir estudar todos os assuntos que estão ali no edital da tua prova. Até pode, mas será que você conseguiria se lembrar de tudo isso pra conseguir aplicar na hora da prova? Vamos fazer um experimento aqui. Você lembra com detalhes exatamente o que você comeu há exatamente 1 semana? Com todos os detalhes? Bem provável que não, né? Deu pra perceber como essa não é a maneira mais segura, muito menos a mais eficiente de estudar? É possível? Sim, até é possível. Só que pra isso você ia ter que gastar muito mais tempo, energia e esforço do que você gostaria, né? Ou seja, teria um preço muito alto a pagar por tudo isso. E sabe como é que faz pra mudar isso? Mudando o foco. Você vai tirar o foco do quanto e colocar esse foco no como. Não importa a quantidade de assuntos que você vai estudar, não importa a quantidade de horas que você vai passar estudando, não é isso que vai te fazer passar, mas sim o como você estuda, a qualidade dos teus estudos. E olha só, para você começar a levar para as alturas a qualidade do teu estudo, o primeiro grande segredo que a gente tem aqui é reduzir a quantidade de conteúdo. Reduzir para 20%. Lembra de alguma coisa que eu te falei aqui? Lembra da famosa lei de Pareto?
Pois é, a gente vai aplicar a lei de Pareto nos teus estudos. Então a gente vai deixar de lado todo aquele conteúdo do edital e vai focar nos 20% que realmente serão cobrados consistentemente no teu vestibular. Isso vai fazer com que você aumente em 80% a sua chance de passar na prova. Ou seja, não importa se você é uma pessoa que tinha 0% de chance de passar, porque agora você vai ter capacidade de passar. Mas como assim, né? Bom, isso não é nenhuma mágica, tá? É raciocínio lógico mesmo. Se a gente parar pra ver, todo aquele conteúdo que tá no edital não tem nem como cair na nossa prova. Então, o que vai cair no teu vestibular é uma pequena parcela de todo aquele conteúdo que tá ali no edital do teu vestibular, tá bom? E o nosso segredo é o quê? É você focar no que realmente vai cair, né? E não em todo aquele resto que tá ali só ocupando espaço, só enchendo linguiça, como eu costumo dizer, sabe? Então você vai focar no que realmente cai na tua prova. A tua energia tem que ser direcionada àquilo que vai te dar resultado. Já parou pra pensar que quando você se concentra em poucas coisas, você consegue dar mais atenção para aquilo? Quando você se concentra, por exemplo, em só falar com a sua amiga no WhatsApp, em vez de falar com ela vendo TV, você consegue prestar mais atenção no que ela tá te dizendo? Pois é, e a mesma coisa acontece com os nossos estudos. Agora me diz uma coisa, quando o seu celular descarrega e você precisa usá-lo daqui a 10 minutos, você coloca numa tomada 110 ou em uma 220? Bom, provavelmente na 220, né? Já que ela vai carregar muito mais rápido pelo fato dela ter mais energia ali. E a mesma coisa com os nossos estudos. Então, se você diminuir a quantidade de conteúdos, logo você vai ter mais energia, vai conseguir aumentar a tua velocidade de aprendizagem e assim as suas chances de passar. Você vai ter mais poder para fazer o teu vestibular. Mas aqui, só entre a gente, pode ser que você esteja com o pé atrás nesse momento, né? Que você se pergunte assim, mas será mesmo que vai funcionar isso? Bom, foi isso que eu fiz e foi assim que eu consegui mais de 10 aprovações. Meus alunos também fazem isso e também conseguem as aprovações que eles sempre sonharam e você também vai conseguir, se você colocar em prática a técnica que eu acabei de te ensinar. E eis que chega aquele momento em que você me pergunta, tá bom, mas como que eu vou colocar essa técnica em prática, né? E olha só, é justamente isso que eu vou te ensinar nos 7 passos muito simples que eu vou te mostrar a partir de agora, tá bom? Mas olha só, apesar disso não ser um bicho de 7 cabeças, também não tem nenhum passe de mágicas, não tem milagre. Você vai ter que colocar a mão na massa, tá bom? E você aplicando isso, assim que acabar essa videoaula de hoje, você já vai começar a ver resultado nos teus estudos. Então bora lá, né? Bom, agora que você sabe que precisa ter foco em 20% para que você tenha 80% a mais de resultados, chega o momento de você retirar esses assuntos, né, no meio daquela tonelada de assuntos que estão no edital. Só que para isso você não vai simplesmente olhar o edital e falar assim, esse eu mantenho, esse eu tiro, esse eu não sei ainda, esse eu mantenho, esse eu deixo, enfim. Não é assim que funciona. Para que você consiga fazer essa análise, você precisa pegar pelo menos 3 provas anteriores do vestibular que você vai prestar. Então esse é um material muito fácil de você encontrar. Você encontra geralmente no próprio site do vestibular, tá bom? Você vai pegar essas 3 provas anteriores para que você analise essas provas e chegue no padrão de prova. E assim, nessa análise você não pode ter preguicinha, você realmente vai gastar energia, vai ter que colocar a mão na massa. Mas tudo isso para que você consiga estudar com menos esforço, gastando menos tempo e com mais assertividade, tá bom? Então vai valer a pena que você consiga fazer essa análise, né? E é justamente nessa análise que consistem aqueles 7 passos que eu vou te contar, tá bom? Cuidado para você não se enganar. Não é pra pegar as provas anteriores e já ir respondendo questões. É pra você pegar e analisar com base nas informações que eu vou te falar a partir de agora. Papel e caneta aí pra você anotar, beleza? Bom, e o primeiro passo, então, ele é quase óbvio, que é você ver o que realmente vai cair na prova. Mas não faça isso de qualquer jeito, tá bom? E é o seguinte, o edital do vestibular, né, ou o manual do candidato, geralmente vai listar todos os assuntos que fazem parte do conteúdo programático do ensino médio e às vezes do fundamental também. Ou seja, cada tópico que a gente deveria ter aprendido na escola. O problema é que nem tudo isso vai cair na prova. Então, por conta disso, você precisa analisar as provas antigas para ver aquilo que realmente vai ser cobrado, sabe? Então, para isso, analise no mínimo 3 provas, né, de períodos diferentes, para que você consiga chegar numa média do que é mais exigido. E além disso, é muito importante que você veja, entre aqueles assuntos mais cobrados, aqueles que têm mais discrepância, sabe? Então, dentro dos 20%, veja os 20% que tem mais discrepância para que você foque ainda mais nesses aí. Então, por exemplo, se ecologia caiu 32 vezes nas últimas 3 provas e genética caiu 2 vezes, tem uma diferença muito grande.
Logo, você vai colocar também a genética se for aquele assunto que caiu bastante na prova também em relação aos outros, né? Só que aqueles que realmente apareceram com mais frequência, você coloca ali um marca-texto, uma luz de neon, o que você quiser, para demonstrar que eles são ainda mais importantes e que você precisa focar mais naqueles assuntos, já que a probabilidade deles caírem é maior. O segundo passo é você ver qual é o perfil ideológico da prova. Então tem 4 perfis de prova e é muito importante que você detecte qual é o perfil da sua prova. Então veja se ela é social, se é uma prova mais filosófica, se ela é mais voltada para a política ou se é uma prova mais pautada na tecnologia, tá bom? Terceiro passo, veja o tipo de questão. Se ela é dissertativa, objetiva ou mista. Mistas são aquelas provas que têm questões objetivas e questões dissertativas também. O quarto passo é você ver o modelo de prova. Então, se a prova ela vai cobrar as questões de forma mais objetiva, mais direta, né? Ou se ela vai cobrar de um jeito mais contextualizado, tá bom? Quinto passo, veja o tipo de resposta que a prova vai te exigir. Porque as provas, além de apresentarem questões com padrões diferentes, elas podem exigir padrões de respostas diferentes. Ou seja, se serão respostas mais aprofundadas e conteudistas, né? Ou se serão respostas mais interpretativas. Sexto passo, a linguagem da prova. Isso é muito importante e muita gente não se atenta. Mas o que acontece é que algumas provas elas têm uma linguagem mais arcaica e outras têm uma linguagem mais contemporânea. Então se atente a isso também, porque isso também vai interferir na maneira como você vai estudar, beleza? O sétimo e último passo é você ver se sua prova é mais subjetiva, se ela tem mais pegadinhas, ou se ela é aquela prova mais objetiva, né? Sem duplas interpretações, tá bom? Cara, eu acho incrível ver como depois dessa análise, aquele edital gigante, assustador, monstruoso, se transforma numa coisa muito menor, muito mais simples, né? Vira literalmente os 20% que vão te dar resultado. E além disso, você já vai perceber como estudar para a tua prova, né? Já vai perceber o teu padrão de prova, o que é muito importante também. São informações muito importantes que te ajudam a criar o teu edital sintetizado, te diferenciam da maioria dos vestibulandos que nem fazem noção sobre isso, sabe? E assim você já vai ter aplicado o conceito 80-20 nos teus estudos. E sabe o que isso significa? Significa que você não vai precisar ter que se matar para estudar centenas e milhares de conteúdos em vão, que você não vai precisar passar 8, 10, 12 horas estudando, tendo que abrir mão da tua saúde e da tua vida social, que você não vai ter que contar com a sorte para conseguir passar e que você não vai ter que quebrar a cabeça para tentar decorar um monte de assuntos, sabe? Então, colocando essa estratégia em prática, você vai ter foco naquilo que realmente cai na prova, o que vai te dar a economia de até 80% do seu tempo. E como você não vai ter que estudar uma tonelada de assuntos, você vai poder aprender os conteúdos certos para a prova de um jeito muito mais profundo e não vai ter que se preocupar com o famigerado branco, sabe? Que sempre surge na hora da prova, né? Fazendo isso, você vai ser literalmente um crânio naquele vestibular que você vai prestar. E fazendo tudo isso sem ter que gastar o seu tempo, sabe? Sem ter que desperdiçar tempo, sem ter que abrir mão do que você gosta. E aí você nem vai se preocupar com concorrência, porque você vai ter total segurança em relação ao conhecimento que você já adquiriu. Você vai saber da sua capacidade de passar naquela prova. Como você pode perceber, não tem mágica nenhuma, nem tem que esperar por um milagre, né? O que você precisa ter é um mapa da sua prova. É como se você fosse de São Paulo para Brasília de carro sem ter um mapa. Imagina que desastre seria fazer todo esse percurso sem saber para onde está indo direito, sabe? Eu gosto bastante de viajar e se você também gosta, você provavelmente já tá pensando aqui comigo. Mas meu Deus, em quanto tempo eu chegaria lá, né? Quantas vezes eu ia pegar a estrada errada e ia ter que refazer o percurso? E quanto isso seria cansativo e estressante para mim, meu Deus! Ou então quanto que eu ia gastar com combustível, alimentação e despesa com hospedagem para dormir, né? Mas agora, imagina aqui comigo se você tivesse um mapa e pudesse consultar esse mapa antes de começar a sua viagem. Você chegaria mais rápido? Será que você não iria acertar logo de cara o caminho? Com certeza seria menos cansativo e você não ia ter que gastar tanto, né? Talvez até aproveitasse para apreciar a paisagem ou parasse em alguma cidade interessante que você viu no mapa, não é mesmo? E é exatamente isso que acontece quando você coloca a estratégia em prática. Mesmo que você nunca tenha feito essa prova ou nenhuma outra prova, mas você tem um mapa que te diz exatamente para onde ir, o que fazer, quais os próximos passos e quais passos você já deu. A partir daí, tudo vai se tornar muito mais rápido, mais fácil, mais eficiente e, claro, mais prático, né? Simplesmente por colocar essa estratégia em prática, tá bom? E colocando em prática essa estratégia que você acabou de aprender, você vai poder montar todo o seu plano de estudos com foco naquilo que realmente é importante. E bom, agora você já sabe o que precisa fazer para estudar com foco no que importa, né? E de maneira estratégica.
de forma a reduzir seus estudos aos 20%, que vão trazer 80% de resultados. E antes de finalizar essa aula, eu quero deixar bem claro para você o porquê que eu compartilho os meus métodos e as minhas técnicas de aprovação. O porquê de ter um blog, porquê eu tenho um canal do YouTube e porquê eu organizo eventos como esse aqui. E bom, tudo que eu faço é porque eu acredito muito que a educação transforma vidas. A minha vida foi e ainda é transformada a cada dia pela educação. As minhas irmãs tiveram suas vidas transformadas pela educação. E se hoje eu tô aqui, é porque a minha mãe sempre acreditou na educação e sempre fez o possível e o impossível para que a gente pudesse estudar para ter uma vida melhor e pudesse realizar os nossos sonhos. Eu realmente acredito que todo mundo merece sucesso, merece a vida dos sonhos, merece realizar tudo aquilo que sempre quis fazer, sabe? Assim como eu acredito que a educação é o melhor caminho para fazer isso. É por isso que eu tô aqui hoje com você. É por isso, porque eu quero que todo mundo tenha a chance, tenha a possibilidade de transformar a própria vida e a vida de quem tá ao seu redor por meio dos estudos. Eu realmente acredito nisso. E eu realmente quero muito fazer a diferença pra você. E posso te contar uma coisa que me deixa verdadeiramente muito frustrada? É ver pessoas prestando o Enem todos os anos, pessoas que prestaram vestibular repetidas vezes e nunca tiveram o resultado que elas gostariam, talvez nem chegaram perto disso. Só que mais frustrante ainda, uma coisa que me deixa realmente muito chateada, é ver que apenas cerca de 3% das pessoas que terminam o ensino médio ingressam efetivamente no ensino superior. É ver estatísticas mostrando que 97% não ingressam no ensino superior, ver que 97% desistem dos seus sonhos e muitos deles desistem de prestar um vestibular no meio do caminho porque acham que não são capazes, o que é um absurdo, porque qualquer pessoa é capaz de prestar um vestibular, qualquer pessoa é capaz de conseguir a aprovação na faculdade que quiser, independente do curso, desde que estude do jeito correto. Então, se eu tenho a capacidade de ensinar como fazer isso, de mostrar estratégias e técnicas que realmente funcionam para quem quer passar num vestibular, eu acredito de verdade que a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso pra frente. E é por meio do meu blog, do meu canal do YouTube, do Instagram e de todas as redes que eu utilizo que eu passo isso pra frente diariamente para que eu possa ver cada vez mais pessoas me dizendo que foram aprovadas e mostrando os resultados que elas estão tendo, mostrando que elas estão seguindo rumo à carreira de sucesso que elas sempre quiseram e que estão realizando os sonhos delas. Eu acho incrível poder compartilhar esse mapa de estudos para todo mundo que está realmente interessado em tê-lo, né? E para aquelas pessoas que querem trocar o mapa por um GPS, para que elas cheguem mais rápido, com mais prática, com mais eficiência, de um jeito muito mais simples no resultado que elas querem, eu criei um programa de estudos fechado, que é bem mais intenso e bem mais detalhado do que esse mini curso aqui. Nesse programa de estudos, que é Premium, você vai ter todos os recursos necessários para que esse percurso até a aprovação seja muito mais leve, muito mais rápido e até mesmo muito mais seguro também, né? É como se, além de ter um GPS de última geração, você também tivesse um guia para fazer todo esse caminho junto com você. E aí você não precisa mais se preocupar, porque alguém que conhece de cor o caminho vai estar ali com você, te mostrando cada curva do caminho e cada atalho que você vai precisar pegar para deixar o trajeto ainda mais fácil. Eu realmente entendo e percebo que muitas pessoas, apesar de terem aprendido o que elas precisam fazer para que elas consigam ser aprovadas, elas ainda se sentem muito inseguras, né? Então, além de um GPS mostrando cada detalhe do caminho, elas precisam também de um guia com elas ali o tempo todo, dando um suporte maior para elas, né? E foi pensando justamente nessas pessoas que eu criei o treinamento mais completo e avançado para quem pretende prestar o Enem e outros vestibulares, que é os segredos da aprovação. Bom, então eu vou dar mais detalhes sobre esse treinamento mais pra frente, beleza? Ah, e na próxima aula, que vai estar disponível na sexta-feira, se prepara, porque eu vou abrir o jogo e vou revelar aqui pra você todo o meu plano de estudos, para que você tenha acesso a todos os passos necessários para literalmente alavancar seus estudos e chegar ao nível mais alto possível de eficiência, tá bom? Então, de verdade, eu recomendo que você não perca essa aula por nada, porque eu vou te mostrar aqui o meu método completo para que você consiga aplicá-lo a favor da tua aprovação. E aí, vai perder? Espero que não, hein? Bom, agora só pra gente encerrar com chave de ouro, eu vou te fazer um pedido, tá bom? Desce a tela, rola a tela até a área de comentários e deixa um comentário aqui pra mim. Fala o que você mais gostou dessa aula, seu principal aprendizado, uma coisa que você não percebia que errava, mas você viu agora que estava errando e vai começar a mudar. Me fala o que tá achando do mini curso, fala se tá esperando ansiosamente para a próxima aula, enfim, me conta aqui nos comentários. A tua participação é muito importante, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá aqui, para todos os vestibulandos que estão aqui focados no Enem e nos vestibulares. Então deixa um comentário
comentário aqui, tá bom? Rola a tela e deixa um comentário, porque eu vou ler teu comentário com certeza e eu de verdade vou fazer o possível pra te responder, tá bom? Então é isso, a gente se vê na nossa terceira videoaula, que vai ser na sexta-feira. Eu te espero nessa videoaula porque ela vai ser incrível. Eu vou te mostrar como montar o seu admirável plano de estudos. Então é isso, um beijo, bons estudos e te vejo aqui na nossa próxima videoaula. Tchau!